E nós temos acompanhado toda essa reclamação em relação às condições de crédito, que as empresas não têm acesso da forma como o governo vinha sinalizando, que há gargalos no sistema financeiro, há questões de garantias que não podem ser cumpridas. E hoje nós tivemos a divulgação pelo Banco Central do balanço da oferta de crédito, do sistema de crédito aqui no Brasil, e as operações, o saldo das operações totalizou 3,6 trilhões de reais no mês de abril. Houve uma diminuição do crédito para pessoas físicas, até em função de toda a restrição de consumo e tudo mais, e houve uma expansão em relação às empresas, mas de uma forma relativamente modesta diante do que se esperava. E nós vamos falar sobre isso agora com o Luiz Rabi, que é economista-chefe da Serasa Experian. Luiz Rabi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, Rabi, eu queria a sua avaliação, a Serasa que sempre acompanha a evolução do crédito, a evolução de inadimplência também das empresas, fechamento, enfim, faz um retrato do que acontece relacionado a isso. Como é que você viu os dados divulgados hoje pelo Banco Central? Os dados mostraram, de fato, uma mudança bem significativa no mercado de crédito brasileiro nesses últimos 2 meses, né? Pelo menos até desde a metade de março até agora, quando a pandemia desembarcou aqui no Brasil e começou a atingir em cheio a nossa economia. Se nós tínhamos antes de fevereiro ou antes de março uma tendência do mercado de crédito de crescimento mais vigoroso, puxado principalmente pelas linhas de crédito ligadas à expansão da produção ou até mesmo formação de patrimônio pelas pessoas físicas, como por exemplo concessão de veículos e também do crédito imobiliário, esses dados de abril que o Banco Central divulgou hoje mostraram realmente uma mudança radical, né, do mercado, onde nós tivemos uma estagnação da carteira total de crédito dentro do mercado, né, como você disse, em 3,6 trilhões, que é basicamente o mesmo número de março, ou seja, crescimento zero da carteira de crédito. Se nós pudermos falar crescimento real, foi negativo, porque tivemos inflação, ainda que pouca, entre os meses de março e abril, mas o que mais me chamou a atenção foi a mudança no perfil das novas concessões de crédito. Quando nós olhamos, por exemplo, as linhas de crédito para as pessoas jurídicas, praticamente todas elas caíram no mês de abril. As únicas linhas que cresceram foram as de capital de giro, né, de capital de giro tanto de curto prazo, que são aquelas operações de até 365 dias, quanto das operações de capital de giro de prazo mais longo, com prazo superior a de 1 ano. Ou seja, é um nítido sinal de que as empresas que foram buscar crédito no mercado bancário foram buscar crédito justamente para tapar os seus buracos, né, buracos orçamentários de fluxo de caixa que foram abertos por causa da recessão, né, ou da paralisação, ou da quarentena, enfim, que acabou produzindo sobre as atividades econômicas. Isso fez com que as empresas fossem buscar crédito justamente para tapar buracos do fluxo de caixa. As outras linhas de crédito, quase todas as demais, caíram em abril na comparação com março. E nas pessoas físicas, a situação também foi muito parecida. Nós tivemos aí aumento nas concessões dos empréstimos consignados do INSS, por exemplo, né, de março para abril, e nas linhas de renegociação de dívidas, né? Agora, todas as outras demais linhas, né, ligadas a consumo, por exemplo, cartão de crédito, ou até mesmo veículos, imobiliário, todas elas com quedas e algumas bem significativas no mês de abril com relação a março. Então, revelou justamente essa mudança de perfil. Se antes o crédito era algo que era buscado num contexto de crescimento econômico, de confiança do consumidor e de empresários elevada, visando ampliação de produção, ampliação de consumo, os dados de abril mostraram uma outra realidade, que é o crédito, que nós costumamos chamar o crédito do desespero, ou seja, são pessoas e empresas que foram buscar crédito justamente para cobrir rombos orçamentários que foram abertos pelos impactos econômicos da pandemia. Agora, Rabi, no caso das empresas, a expansão no mês foi de 1,4%,
né, chegou a 993 bilhões de reais, 24,7% em 12 meses, mas é importante lembrar que a gente vinha numa certa recuperação do crédito, sim, porque a economia estava crescendo, estava em recuperação, então havia uma confiança maior do sistema com redução dos juros, né, que nós estamos com a taxa básica no menor nível já registrado. Agora, eu queria saber se 1,4 é expressivo dentro desse contexto que há uma demanda muito maior por crédito por parte das empresas. Veja, a demanda por crédito, ela também não cresceu, né? Se nós temos levantamentos da própria Serasa que mostra que nos meses de março e abril, a própria demanda por crédito, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, ela caiu, né? Nós tivemos aí quedas aí que chegaram a quase 30% na procura por crédito de empresas e pessoas físicas no mês de abril. Por quê? Porque a única procura por crédito que aumentou nesse período, como você disse, né, é justamente esse crédito mais emergencial, né, que é uma parte apenas do mercado de crédito, né? O grande mercado de crédito brasileiro não é daquele crédito emergencial. Claro, o capital de giro é importante, consignado também, mas as linhas que geram atividade econômica, geram produção, emprego e renda, elas despencaram. Tanto a procura, quanto pela queda da confiança de consumidores e empresários, quanto na própria concessão, né? Porque os bancos, diante dessa situação de recessão econômica, de aumento de desemprego e de aumento de inadimplência, que isso vai ser inevitável, né? Por mais que o governo queira irrigar o mercado com linhas de crédito emergenciais, através de bancos públicos, na hora de fazer a análise de risco, né, dessas empresas e dessas pessoas, né, a análise de risco vai refletir esse novo contexto, né? Ou seja, o crédito ele passa a ser concedido com maior critério de rigor, de seletividade, principalmente por causa do risco de inadimplência futura, né? Então, nesse ambiente, ou seja, as únicas linhas que conseguem crescer e gerar esse crescimento de 1,4 no crédito em abril foi aquilo que eu mostrei, foram justamente as linhas ligadas a capital de giro, principalmente de curto prazo, né, cujas concessões cresceram bastante, tanto no mês de março quanto no mês de abril, e no caso das pessoas físicas, as famílias foram buscar os seus idosos, né, os seus aposentados, para ver se conseguiam lá tomar algum empréstimo consignado para ajudar ali no orçamento familiar. Então, como eu falei, é um perfil que se alterou profundamente, né? Um perfil que saímos de uma situação de crédito se expandindo, ligado à queda da taxa de juros e também o impacto que a redução dos juros estava fazendo sobre a atividade econômica, para um mercado de crédito muito mais focado em questões emergenciais e que muitas vezes as próprias empresas e consumidores não conseguem ter acesso por causa do aumento do risco de inadimplência. E teve a questão também em relação às condições do crédito, por exemplo, aquela medida foi sancionada pelo presidente que não permitiu que houvesse carência, por exemplo, para as pessoas começarem a pagar. Então, muita gente que está precisando de dinheiro também fica com medo, porque o empresário não sabe quando que ele vai ter fluxo de caixa para poder bancar uma nova dívida, além de todo o rombo que pode ter ficado dessa fase de isolamento, em que teve que ficar com o estabelecimento fechado, funcionando parcialmente. Fica uma preocupação também com relação a isso, não? Não, fica, e pelo menos, né, nessa questão de preocupação, parece, né, que as situações estão começando a ficar com um grau de incerteza menor. Quando nós olhamos, por exemplo, os dados mais recentes que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas de confiança de empresas e de consumidores, houve um pequeno aumento no mês de maio no grau de confiança de empresas e consumidores, claro, num patamar ainda muito baixo. Né? Nós estamos aí vendo anúncios, né, de governadores, né, aqui em São Paulo, por exemplo, com planos graduais de reabertura da economia, né? Então, isso de alguma forma pode fazer, né, tem a tendência de fazer com que, olhando os dados do mercado de crédito a partir do mês de junho, né, acho que maio os números ainda serão bastante ruins, né, mas pelo menos começa a abrir aí uma possibilidade de nós termos um certo relaxamento, um certo
uma certa melhora nas condições de crédito, né, a partir principalmente aí do mês de junho, na medida em que as economias forem sendo gradualmente reabertas, porque não tem jeito, né? O que gera capacidade de pagamento para as empresas é fluxo de caixa. O que gera capacidade de pagamento para os consumidores é o emprego, né? Se nós estamos diante ainda de uma situação muito comprometida, tanto do fluxo de caixa das empresas quanto do nível de emprego para os consumidores, né, essa situação comprometida se materializa no risco na hora de se analisar o crédito, né? Então, o mercado bancário fica realmente com o pé atrás, né, e tenta se cercar aí das formas que nós sabemos, ou seja, os juros na ponta não caem, apesar da Selic cair, o spread bancário aumenta, os limites ficam reduzidos, os prazos se encurtam, ou seja, acaba até se agravando uma situação que é bastante difícil. Então, a nossa esperança é que com essa reabertura gradual, né, que estão sendo anunciada aí por vários governadores, né, a partir do mês de junho, de fato faça com que, aos poucos, a roda da economia comece a se destravar, né, que as pessoas possam, ainda que gradualmente, voltar a trabalhar, né, as empresas possam voltar a reabrir e vender os seus produtos, para que, de fato, a gente consiga destravar essa situação que realmente foi bastante ruim, como os dados de abril mostraram, do Banco Central, né, e que provavelmente ainda serão bem desanimadoras aí com os dados do mês de maio. Eu agradeço muito a participação do Luiz Rabi, que é economista-chefe da Serasa Experian. Rabi, muito obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço, então, boa tarde.